A noite acabou em samba e rock, em frente ao apartamento da veterana prostituta Lili, que havia iniciado muitos garotos da Tijuca. Tião havia debutado sexualmente aos 15 anos com uma certa Penha, que era feiosa, não tinha um hálito lá muito perfumado, mas dava para todo mundo, era só pedir. Com a família de Edinho viajando, ela enfileirou Tião, Erasmo, Arlene e o dono da casa. Tião foi o quarto da fila, e depois o oitavo e depois o 10º. Mas a maior contribuição do Babulina do Rio Comprido à turma do Divino não foi musical, e sim futebolística. Driblador e estiloso, avante impetuoso, Jorge batia um bolão em campo. Estava até fazendo testes para o juvenil do Flamengo e foi um formidável reforço para o time do Divino. Foram muitos os sábados de glória, jogando em campos de várzea em Pilares, Caxias, Guadalupe, goleando adversários e comendo churrascos depois dos jogos. Embora não jogasse, Tião nunca deixou de acompanhar o time, especialmente nos churrascos. Mas, por via das dúvidas, sempre levava um lanche ou ficava tomando conta do lanche do pessoal. Na volta de uma dessas excursões futebolísticas, como o churrasco tinha sido fraco e o trem atrasara muito, parte do time resolveu fazer uma boquinha no restaurante popular do SAPS, um serviço de alimentação da Previdência Social, ao lado da estação da Praça da Bandeira. Além de comida quase de graça, o restaurante dava diversão e arte. Um locutor anunciava os nomes no microfone e cantores amadores subiam em um tablado e cantavam, acompanhados por um violonista. O time não precisou pedir 2 vezes, e logo Tião se apresentou e foi anunciado como o Babulina da Tijuca. Naquela tarde, o Babulina do Rio Comprido não tinha jogado, e o Divino fora derrotado. Com a batida forte e ritmada do seu violão, Tião cantou com perfeição Little Darling, do grupo vocal The Diamonds, e foi aplaudido com entusiasmo pelo restaurante lotado. Na volta para casa, começou a pensar em formar um conjunto vocal para cantar as músicas sensacionais do The Platters, The Diamonds, os sucessos do momento no rádio, além dos rocks de Elvis, Little Richard e Chuck Berry. Tião sempre gostou de conjuntos vocais. Seu altivo tinha discos do Bando da Lua, dos Anjos do Inferno, dos Quatro Ases e um Coringa, do conjunto Farroupilha. O irmão Antônio era amigo de Ismael Neto e Severino Filho, integrantes dos Cariocas, que faziam harmonias vocais arrojadas e dissonantes à maneira dos grandes grupos jazzísticos americanos, como os Hi-Lows e os Four Freshmen. Tião adorava ouvir os cariocas, com cada voz fazendo uma melodia e todas se encontrando num acorde cheio de timbres e notas diferentes que soavam como uma só. Em outubro de 1957, a União Soviética lançou com sucesso o satélite artificial Sputnik, abrindo a era espacial na frente dos americanos. Tião vibrou. Tinha grande atração pelo cosmo, muita curiosidade pelo espaço sideral e até acreditava em seres de outros planetas e em discos voadores. Quando começou a pensar num nome para o seu futuro grupo, que também seria moderno, voaria alto e seria admirado por todos, achou que The Sputniks seria perfeito. Chamou Arlênio Lívio, sobrevivente do Natimorto Conjunto Universal, e Wellington Oliveira, que cantava bem e tinha uma razoável pronúncia de inglês, indispensável porque o grupo só cantaria músicas americanas. Uma noite, levado por Arlênio, seu colega no curso supletivo da Escola Ultra, Roberto Carlos apareceu no Divino e foi apresentado a Tião como candidato à última vaga nos Sputniks. Era um moreninho magrelo de Cachoeiro do Itapimirim, de cabelos crespos e olhos tristes, que adorava rock e cantava muito bem, segundo Arlênio. Tião chegou com metade do rosto coberto por uma máscara de borracha, para proteger o nariz rachado em uma briga de rua. Estava mal-humorado e não foi com a cara do magrelo, mas Roberto ficou louco quando o viu fazendo a sua batida de Long Tall Sally no violão. Aquilo não lhe saía da cabeça. E assim que voltou para casa,
no subúrbio de Lins e Vasconcelos, ficou tocando no violão até aprender, ou quase, né? Foi dormir com muita vontade de fazer parte daquele conjunto vocal do Gordinho Mascarado. O encontro seguinte foi na pensão do seu altivo e Dona Maria, agora na Rua Barão de Itapajipe. No porão quarto estúdio de Tião, Roberto cantou Tutti Frutti, Long Tall Sally e Little Darling, e todos gostaram, até Tião. Certamente por narcisismo, já que o Roberto tocava Long Tall Sally com uma batida bem parecida com a dele. O branquelo de voz doce foi aceito. Os Sputniks estavam na rampa de lançamento. Começava a contagem regressiva. Os ensaios foram tensos, com muitas brigas na escolha do repertório, dos solistas e de quem tocaria o violão. A solução foi manter os dois, com Tião tocando o mais rítmico e Roberto o mais harmônico. Roberto sabia muito bem o que queria, o mesmo que Tião, ser um solista, um cantor popular. The Sputniks era apenas uma plataforma de lançamento. Os dois queriam voar alto. Sob a liderança caótica de Tião, os horários de ensaio eram aleatórios. Em meio às confusões, a melhor parte era sempre o final, quando seu altivo chegava com uma bandeja de sanduíches, salgadinhos e rabanadas para os briguentos famintos. Muitas vezes, a convite de Dona Maria, todos acabavam subindo para a sala e sentavam-se à grande mesa para jantar com a família e os pensionistas. Roberto gostava mais do romântico e topetudo Elvis, e Tião preferia o negro, gay e escandaloso Little Richard, de batom, com as unhas pintadas e a cabeleira arrepiada, tocando piano com os pés e fundando uma nova escola musical, agressiva, transgressora e swingada, uma das mais poderosas influências na história da música pop americana. Em dezembro de 1957, graças ao irmão Antônio, Tião e os Sputniks fizeram sua estreia oficial no Salão Paroquial da Igreja de São Sebastião dos Capuchinhos, na Tijuca. E agradaram muito. Foram convidados pelos padres para se apresentarem depois das missas dominicais. O convite era honroso, mas o horário cruel. 9 da manhã. Foi o primeiro e único show nesse horário na breve carreira dos Sputniks. A apresentação mais importante do conjunto foi justamente num dia de derrota. Na festa de aniversário do Clube Municipal, na Rua Doc Lobo, ficaram em segundo lugar no concurso de calouros. Mas foram os primeiros na sorte, porque um amigo do Wellington gostou tanto que prometera apresentá-los ao produtor Carlos Imperial, que tinha um programa na televisão e era louco por rock. Nenhum Sputnik tinha ouvido falar do Imperial, mas ele seria decisivo na vida de Tião e Roberto. Carlos Eduardo Corte Imperial era de Cachoeiro do Itapemirim, como Roberto. De origem aristocrática e estilo cafajeste, era filho de um banqueiro e uma dona de colégio e morava com a família em um triplex em Copacabana. Imperial adorava música e tinha uma sessão de 15 minutos, o Clube do Rock, todas as terças-feiras, no programa de variedades que Jaci Campos apresentava diariamente na TV Tupi, na hora do almoço. Foi no Clube do Rock que Tião e Roberto conheceram o Gordo Imperial, compositor, produtor e empresário artístico, o principal divulgador do rock and roll no Rio de Janeiro, que também promovia shows em clubes da Zona Norte e dos subúrbios. Depois de um breve teste numa sala da emissora, no antigo Cassino da Urca, Imperial escalou-os imediatamente. Foi a primeira e única apresentação dos Sputniks na televisão. A estreia vitoriosa na TV, cantando Little Darling em arranjo idêntico ao da gravação original do conjunto The Diamonds, marcou também o início do fim do grupo, quando, depois do programa, Tião e Roberto bateram boca aos gritos na porta do estúdio e quase saíram no tapa. A confusão começou depois do programa. Tião estava com fome e foi com Arlene e Wellington comer um salgado num bar. Roberto ficou na porta da televisão e, quando viu o Imperial saindo,
lhe disse que também era de Cachoeiro do Itapemirim, que imitava Elvis Presley e tal. Imperial tinha gostado da apresentação dos Sputniks e deixou que o Roberto cantasse alguma coisa de Elvis. Depois de ouvir Tutti Frutti e Jailhouse Rock com Roberto se acompanhando no violão, Imperial não teve dúvidas e escalou para o próximo programa. A turma voltou do bar. Roberto contou feliz a novidade e Tião a recebeu como alta traição. A terra tremeu. Os berros ecoaram pelas históricas paredes do Cassino da Urca. Seu filho da puta! Eu boto você no meu conjunto e você vai cantar sozinho, porra! Roberto tentava explicar que os números de Elvis não prejudicariam em nada o trabalho com os Sputniks, mas Tião estava irado, tomado de um ciúme devastador, de um ódio mortal. No dia seguinte, se reuniram para ensaiar na casa de Tião. Tinha um show marcado no domingo, no Colégio Mackenzie, no Meyer, onde ganhariam uns trocados. Tião continuou criticando e provocando Roberto durante todo o ensaio, que terminou com gritos de "tu não canta porra nenhuma" e Roberto saindo sem dizer uma palavra. No domingo à tarde, no Mackenzie, Tião, Arlênio e Wellington esperaram mais de 1 hora e tiveram que fazer o show sem Roberto. Os Sputniks tinham ido para o espaço. Na terça-feira seguinte, Tião soltou uma saraivada de palavrões quando viu Carlos Imperial na televisão anunciando no Clube do Rock. Alô, brotos, vamos tirar o tapete da sala e afastar os móveis, porque hoje é dia de rock. E agora com vocês, o Elvis Presley brasileiro, Roberto Carlos. Tião espumou de raiva ao ver Roberto entrar sorridente com seu violão e cantar Jailhouse Rock, sentado em uma lambreta e cercado por jovens que dançavam rock and roll. Se ele é o Elvis Presley, então eu posso ser o Little Richard, e muito melhor, pensou Tião, pegando o violão e tomando um ônibus para o Cassino da Urca. Procurou Imperial, anunciou o fim dos Sputniks e obrigou a ouvir um Long Tall Sally eletrizante. Imediatamente foi escalado, ainda que meio a contragosto, porque Imperial não tinha simpatizado nada com aquele gorducho encrenqueiro, mas não era surdo nem burro. O cara cantava demais, talvez melhor até que Roberto, e seria um sensacional Little Richard brasileiro. Só não podia se chamar Tião, que não era nome de artista. Imperial sugeriu Tim, e ele não gostou. Achou meio afrescalhado, mas acabou aceitando. Outro que cantava muito era o secretário de Imperial, mulato folgado e simpático de Copacabana, que estava sempre ao seu lado e seguia pelos estúdios com uma prancheta na mão, anotando escalações e providências de produção. Tim gostou logo dele, de suas gírias da Zona Sul, da sua malandragem, do seu humor carioca, ficaram amigos. E logo se tornaram colegas no Clube do Rock, quando ele também começou a ser escalado por Imperial. E agora com vocês, o Harry Belafonte brasileiro, Wilson Simonal. O jamaicano Belafonte era a sensação do momento. O calypso, a grande novidade dançante, e The Banana Boat Song, seu maior sucesso. Foi o número de estreia do seu cover brasileiro, cercado de brotos que ondulavam os quadris na levada caribenha. O Brasil entrava em 1958 com um novo presidente, o mineiro Juscelino Kubitschek, e o ano começava cheio de promessas e esperanças. O governo JK ia de vento em popa. Logo surgiriam os primeiros carros nacionais, novas estradas seriam abertas, Brasília entraria em construção acelerada, o Brasil começava a descobrir o futuro. E no futuro despontava a televisão. A era do rádio já era. O rock crescia, e com ele os novos ritmos da juventude, o twist, o rally-gally, o calypso e o cha-cha-cha. Além de comandar o Clube do Rock e o programa de rádio, Imperial organizava shows que percorriam bares, festas e clubes de subúrbio, apresentando as novidades e ganhando uns trocados.